Eu me chamo Márcio Alex e bem-vindo ao Mais 15 Minutos. Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos homens mais famosos e temidos e admirados de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Um cara que saiu de uma ilha pequena, pobre e esquecida no meio do Mediterrâneo e conseguiu conquistar praticamente toda a Europa. Mas ao mesmo tempo em que ele era visto como um gênio militar, também era considerado por muita gente um homem ambicioso demais, autoritário e obcecado por poder. A vida dele parece até roteiro de filme. Tem guerra, traição, revolução, romance e vitória, derrota, exílio e uma queda gigantesca. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora entender como um grande garoto da Córsega virou o homem mais poderoso do planeta. Napoleão Bonaparte nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, na ilha da Córsega. A Córsega fica perto da Itália, inclusive a família de Napoleão tinha origem italiana. O sobrenome original da família era Buonaparte. Isso é curioso porque a ilha tinha acabado de ser tomada pela França, pouco antes do nascimento dele. Ou seja, Napoleão nasceu praticamente no meio de uma mudança política gigantesca. O pai dele se chamava Carlo Bonaparte, um advogado que tentava se aproximar da elite francesa. Já a mãe dele, Letizia Ramolino, era conhecida por ser extremamente rígida e forte. E olha, muita gente diz que foi justamente essa personalidade dura da mãe que ajudou a moldar o caráter de Napoleão. A família não era rica, mas também não era miserável. Eles tinham certa influência local, e graças ao esforço do pai, Napoleão conseguiu estudar em escolas militares francesas. Só que aí começou um dos primeiros problemas da vida dele. Napoleão era estrangeiro e aos olhos dos franceses, ele tinha sotaque italiano. Era baixinho, introvertido e sofria bullying dos colegas nas escolas militares. Muita gente zoava ele por ser da Córsega, e talvez tenha sido exatamente isso que fez ele desenvolver aquela personalidade fechada, fria e extremamente competitiva. Desde cedo, Napoleão mostrava uma inteligência absurda. Ele adorava matemática, estratégia militar e história. Enquanto outros jovens estavam pensando em diversão, Napoleão passava horas lendo sobre generais antigos, como Alexandre o Grande, Júlio César, Aníbal. Ele queria ser lembrado como eles, e olha, ele conseguiu. Com apenas 16 anos, Napoleão já virou oficial da artilharia do exército francês. Para a época, isso era muito novo. Só que o grande detalhe é o seguinte, a França estava entrando em um dos períodos mais caóticos da história. Em 1789 explode a famosa Revolução Francesa. O povo francês estava revoltado com a pobreza, os impostos absurdos e os privilégios da nobreza. Enquanto o povo passava fome, o rei e a elite viviam no luxo. Então começou a revolta gigantesca que acabou derrubando a monarquia. O rei Luís XVI foi executado na guilhotina e a França virou um caos. Guerras começaram por todos os lados, e foi nesse cenário que Napoleão cresceu dentro do exército. Enquanto muitos oficiais tradicionais perderam espaço por serem ligados à nobreza, Napoleão começou a subir rapidamente, porque ele era extremamente competente. Em 1793 aconteceu um episódio importantíssimo. A cidade de Toulon estava dominada por inimigos da Revolução com apoio britânico. Napoleão recebeu a missão de ajudar no combate, e foi aí que ele brilhou pela primeira vez. Usando estratégias inteligentes de artilharia, ele conseguiu ajudar a retomar a cidade. O resultado? Virou herói nacional. Com apenas 24 anos já era general. Isso era praticamente inacreditável. Depois disso, ele participou de várias campanhas militares, mas a grande explosão da fama veio na campanha da Itália. A França mandou Napoleão liderar tropas cansadas, mal alimentadas e praticamente abandonadas. Só que ele tinha uma habilidade absurda de motivar soldados. Ele chegava falando frases fortes, prometendo glória, riqueza e vitória. O mais impressionante, ele realmente entregava o resultado. Napoleão derrotou vários exércitos muito maiores que o dele. As vitórias foram tão rápidas que a Europa inteira começou a ficar assustada. Os jornais franceses passaram a tratar Napoleão como um herói quase lendário. E aí começa uma coisa importante. Napoleão percebeu que além de guerreiro, ele também era muito bom em propaganda. Ele sabia construir a própria imagem. Nesse período, Napoleão conheceu Josefina de Bel-Annarras. Ela era viúva, elegante, influente, mais velha que ele. Napoleão ficou completamente apaixonado. As cartas que ele mandava para Josefina eram intensas, emocionadas e até meio obsessivas. Só que enquanto ele estava na guerra, Josefina tinha um caso com outros homens. Quando Napoleão descobriu isso, ficou destruído emocionalmente. Mesmo assim, os dois continuaram juntos por muitos anos. E Josefina acabou se tornando imperatriz da França.
Em 1798, Napoleão decidiu atacar o Egito. A ideia era enfraquecer o comércio britânico. No começo parecia genial. Ele venceu batalhas importantes e levou até cientistas juntos da expedição. Foi nessa campanha que encontraram a famosa Pedra de Roseta, que ajudaria futuramente a tradução dos hieróglifos egípcios, mas militarmente a situação começou a piorar. A marinha francesa foi destruída pelos britânicos liderados por Horatio Nelson. Napoleão ficou praticamente isolado, então ele tomou uma decisão polêmica. Abandonou parte do exército no Egito e voltou escondido para a França. Quando Napoleão voltou, a França estava completamente bagunçada politicamente. Corrupção, crise, economia e instabilidade. O povo já estava cansado. Então, em 1799, Napoleão participou de um golpe conhecido como Golpe de 18 Brumário. Esse golpe derrubou o governo francês da época. Napoleão virou o primeiro cônsul da França. Na prática, ele virou o homem mais poderoso do país. E aqui começa oficialmente a transformação dele de general para governante absoluto. E olha, tem coisa importante que muita gente esquece. Napoleão não foi só um cara da guerra. Ele reorganizou a França inteira. Criou reformas administrativas, melhorou a educação, reorganizou bancos e fortaleceu o Estado. E uma das maiores criações dele foi o famoso Código Napoleônico. Esse conjunto de leis influenciou países do mundo inteiro. Inclusive, várias leis modernas têm influência direta dele até hoje. Napoleão também fez acordos com a Igreja Católica para estabilizar a França depois da Revolução. Ou seja, ele era um estrategista político inteligente. Em 1804 aconteceu uma cena histórica. Napoleão decidiu coroar a si mesmo como imperador da França. A cerimônia aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris. E teve um detalhe simbólico gigantesco. O Papa estava presente. Mas na hora da coroação, Napoleão pegou a coroa com as próprias mãos e colocou na cabeça dele. Aquilo era uma mensagem clara. Eu não devo meu poder à igreja, meu poder vem de mim. Foi um momento que chocou a Europa. Agora começa a fase mais absurda da carreira dele. Napoleão praticamente dominou a Europa inteira. Ele venceu batalhas históricas como Batalha de Austerlitz, Batalha de Jena e Batalha de Wagram. Na Batalha de Austerlitz, considerada por muitos sua maior vitória, Napoleão derrotou exércitos da Áustria e da Rússia ao mesmo tempo. Era como se um jogador estivesse derrotando dois chefes finais simultaneamente. A Europa inteira começou a temer Napoleão. Imperadores fugiam. Fronteiras eram redesenhadas. E ele colocava familiares e aliados no comando de vários países. A Inglaterra ainda resistia e Napoleão odiava isso. Como não conseguia derrotar os britânicos no mar, ele tentou destruir economicamente o país. Criou então o chamado bloqueio continental. A ideia era impedir países europeus de comercializar com os britânicos, só que isso gerou muitos problemas. Vários países começaram a desobedecer, e foi justamente aí que Napoleão começou a cometer erros gigantescos. Em 1812, Napoleão tomou talvez a pior decisão da vida dele: invadir a Rússia. Ele levou um exército gigantesco com mais de 600 mil soldados. Era a maior força militar da época. Só que os russos usavam uma estratégia cruel. Eles iam recuando e destruindo tudo pelo caminho. Comida, cidades, plantações. Quando Napoleão chegou em Moscou, encontrou a cidade praticamente vazia e pegando fogo. E aí veio o inverno russo. Frio extremo, fome, doenças, soldados congelados, cavalos morrendo. O exército francês foi destruído. Dos mais de 600 mil homens, uma pequena parte conseguiu voltar viva. Foi uma catástrofe histórica. Depois da derrota na Rússia, vários países europeus se uniam contra ele. A famosa coalizão europeia. Napoleão ainda tentou resistir. Ainda venceu algumas batalhas. Mas o desgaste era enorme. Em 1814, Paris foi tomada. Napoleão foi obrigado a abdicar do trono e acabou sendo enviado para o exílio na ilha de Elba. Parecia o fim da história, mas não era. Em um dos momentos mais absurdos da história, Napoleão fugiu da ilha de Elba e voltou para a França. Quando tropas francesas foram enviadas para prendê-lo, aconteceu uma cena famosa. Napoleão abriu o peito e disse algo parecido com: "Se algum de vocês quiser matar seu imperador, aqui estou." Os soldados ficaram emocionados e, ao invés de prender Napoleão, se juntaram a ele. Ele voltou ao poder no episódio conhecido como o Governo dos 100 Dias. A Europa entrou em pânico.
As potências europeias decidiram acabar com ele de vez. Então aconteceu a famosa Batalha de Waterloo, na atual Bélgica. Napoleão enfrentou forças lideradas pelo britânico Duque de Wellington. Foi uma batalha brutal. E dessa vez, Napoleão perdeu. Ali terminava oficialmente o império dele. Depois da derrota, Napoleão foi enviado para a ilha de Santa Helena, uma ilha extremamente isolada no meio do Oceano Atlântico. Dessa vez não tinha chance de fuga. Ele passou os últimos anos da vida praticamente preso. Ali começou a relembrar a própria trajetória, falar sobre suas conquistas e construir sua própria versão da história. Napoleão morreu em 1821, aos 51 anos. Até hoje existe debate sobre a causa da morte. Alguns dizem que foi câncer no estômago. Outros acreditam em possível envenenamento. O mais impressionante é que mesmo depois de morto, Napoleão continuou influenciando o mundo. Ele mudou fronteiras, mudou leis, mudou exércitos, mudou a política europeia e virou praticamente um símbolo de ambição e poder. Para alguns, ele foi um herói revolucionário. Para outros, um ditador obcecado por domínio. Mas uma coisa ninguém pode negar. Napoleão Bonaparte entrou para a história como um dos personagens mais importantes que já existiram. E talvez o mais assustador de tudo seja pensar que aquele homem que abalou o mundo inteiro começou como um garoto tímido, pobre e rejeitado numa pequena ilha do Mediterrâneo. E aí, você acha que Napoleão foi um gênio? Ou um homem consumido pela própria ambição? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Se você curte vídeos de história contados de um jeito leve e direto, já se inscreve no canal e ativa o sino porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Mais 15 Minutos.